fazer um resumo rápido para você dessa operação da Polícia Federal. Essa operação da Polícia Federal que diz respeito a vazamentos de informações sigilosas dentro da Receita Federal, informações que dizem respeito a parentes de ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa operação está dentro de um inquérito que foi aberto de ofício pelo ministro Alexandre de Moraes em janeiro. Ele recebeu a informação de que teria havido esses vazamentos de dados, incluindo dados do escritório da mulher dele, Viviane Barsi de Moraes, e pediu essa investigação, abriu esse inquérito dentro do Supremo Tribunal Federal. E essa operação de hoje, ela faz parte desse inquérito. Foram quatro mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, no âmbito dessa investigação que apura possíveis vazamentos de dados da Receita Federal envolvendo ministros do Supremo e seus parentes. Além das buscas, foram determinadas medidas cautelares, entre elas o monitoramento por tornozeleira eletrônica, o afastamento do exercício de função pública, o cancelamento de passaportes e a proibição de saída do país. A Folha de São Paulo já havia mostrado que a Receita faz um rastreamento nos seus sistemas sobre os dados de cerca de 100 pessoas após essa determinação do ministro Alexandre de Moraes. A lista conta com pais, filhos, irmãos e cônjuges dos 10 ministros da Corte. O site Metrópolis detectou que pelo menos a mulher de Alexandre de Moraes e o filho de um outro ministro tiveram o sigilo fiscal quebrado, o que ensejou essa investigação. E o Metrópolis também informou que, além dessas medidas cautelares que foram adotadas na operação policial de hoje, o ministro Alexandre de Moraes também determinou a quebra de sigilos dos 4 servidores públicos suspeitos de violarem dados de ministros do Supremo Tribunal Federal e de seus familiares. Eles detectaram que pelo menos um desses alvos da operação é um servidor do SERPRO, que é o Serviço de Processamento de Dados do governo federal, que foi cedido à Receita Federal no Rio de Janeiro. Esse seria um dos investigados nessa operação policial. Para conversar com a gente sobre essa operação, vamos chamar para a nossa bancada virtual o Josias de Souza e o Leonardo Sakamoto. Josias, bom dia, tudo bem? Bom dia, Mauro, bom dia ao Sakamoto, bom dia à nossa plateia, tudo ótimo. Tirando o que não presta, está tudo muito bem. Tirando o que não presta, seguimos em frente. Sakamoto, tudo certinho? Bom dia, Mauro, bom dia, Josias, bom dia para todo mundo nesta terça-feira de carnaval. Terça-feira de carnaval e de operação policial, só para fazer a rima, Josias. Mais uma vez, o bloco da Polícia Federal está na rua, dessa vez investigando a Receita Federal. Realmente é uma notícia ruim, né? Os desdobramentos do escândalo do MAST estimularam a percepção de que muita gente poderia ser encrencada se a Receita Federal revirasse as contas de certos ministros do Supremo e dos seus familiares. Não seria má ideia, desde que a fiscalização fosse escorada nas regras, nas leis. Quando dados fiscais são apalpados numa bisbilhotagem clandestina, quem entra na zona de perigo não são os ministros, né, as togas, nem as suas parentelas. Quem entra na zona de perigo são as instituições do Estado, né? Então, em plena terça-feira gorda, os rapazes da Polícia Federal foram ao asfalto, em 3 cidades onde o carnaval é muito animado, né? Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, e por ordem do Alexandre de Moraes, realizaram essas batidas de busca e apreensão em endereços de suspeitos de extrair ilegalmente das máquinas da Receita dados de magistrados e dos seus familiares. Essa operação ocorre no âmbito de um inquérito aberto no mês passado pelo Alexandre de Moraes, e a mulher do ministro, sabemos, a advogada Viviane Barsi, assinou com o MAST um contrato de 129 milhões de reais, ou 3,6 milhões de reais
mensais durante 3 anos, né? Na semana passada, a Polícia Federal entregou ao Supremo um relatório de 200 páginas, esmiuçando as relações pessoais e financeiras, comerciais, empresariais do Dias Toffoli com o Daniel Vorcaro, que é o dono do Master, o banco falido. Então, o caso Master empurrou as relações institucionais brasilienses para um pântano repleto de escorpiões e aranhas peçonhentas. Nesse pântano, pessoas que deveriam se unir contra a criminalidade estão se engalfinhando nos bastidores. É o Supremo brigando com a Polícia Federal, brigando também com a Receita, o Supremo acionando a Polícia Federal para investigar a Receita. Então, virou um grande pântano. E em meio a essa pancadaria, Mauro, o pior que pode acontecer é enlamear instituições para proteger CPFs que precisam ou que deveriam ser investigados. Então, convém esclarecer tudo isso, que vazamento de dado fiscal não é razoável, não pode permanecer impune, e é preciso que isso seja saneado para evitar que o comprometimento de instituições leve a eventual proteção de CPFs que a conjuntura indica que merecem investigação. Porque uma coisa é saber se houve algum vazamento irregular, de fato isso é importante, não pode vazar dado fiscal das pessoas. Agora, a própria Receita estranha um pouco também, porque, por exemplo, esse caso do contrato do escritório de advocacia da esposa do Alexandre de Moraes. A Receita, ela tem informações fiscais das pessoas, mas ela não teria acesso a dados de contratos celebrados entre particulares, né? Então, assim, precisa saber também de onde que vem tudo isso. De qualquer forma, Sakamoto, é um pouco disso que o Josias falou, quer dizer, quem tinha que estar se unindo para combater a criminalidade está se pegando nos bastidores. Não, o Josias falou bem da questão dos bastidores, dos riscos institucionais que o Brasil corre exatamente por conta das faíscas, e vamos colocar que as faíscas entre algumas instituições de monitoramento e controle e fiscalização, Polícia Federal principalmente, mas agora também a Receita, entre outras, né, o próprio COAF, né, com o Supremo, com outras instituições também já estavam já estava havendo atritos com relação a isso, e é claro que atritos devem acontecer à medida que chegar perto de alguém que faz parte do Supremo ou mesmo pessoas que são próximas a eles. Então, é claro que tem que ser investigado, tudo isso tem que ser investigado, tem que se procurar formas, né, de investigar seguindo as regras, mas a minha maior preocupação sobre tudo isso ainda é essa questão com a qual Josias abriu o comentário dele, que é o impacto disso para a população em geral. Ah, não, isso é a prova de que o Brasil vive uma ditadura. Não, pequeno leprechal, pequeno gafanhoto. Esse tipo de monitoramento, esse tipo de espionagem, esse tipo de arapongagem, a gente não está vendo isso de agora, né? A gente está vendo, inclusive, durante o governo próprio. Isso já existe há tempos no Brasil, isso não é novidade, né? Agora, durante o governo Bolsonaro, a gente viu isso à torto e direito por conta de toda a questão de como a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, se portou, grampeando, né, perseguindo, usando softwares e outros aparelhos para poder perseguir políticos, jornalistas, magistrados, entre outras pessoas. A gente viu o nível de arapongagem, quando a arapongagem era utilizada para interesse do grupo político no poder. A arapongagem não pode ser usada para nada. Você tem uma questão de grampos oficiais que são colocados de uma forma com respaldo legal dentro de decisões judiciais, e decisões judiciais que façam sentido, né? A gente lembra o que aconteceu há mais de 10 anos, quando o juiz Sérgio Moro pegou um grampo feito com autorização entre então presidente Dilma Rousseff e o então ex-presidente Lula, e ele pegou um trecho já fora da autorização judicial, divulgou e depois falou: ops,
E aí qualquer marmota com problemas de cognição sabia que aquilo, naquele momento, era a instrumentalização de instituições que deviam estar combatendo a corrupção em proveito próprio. E aí é que está o grande ponto dessa história. A gente precisa combater a corrupção, a gente precisa combater o mau uso dos recursos públicos, a gente precisa combater a utilização das estruturas públicas em nome dos seus interesses particulares. Sim, tudo isso precisa acontecer. Mas nada, absolutamente nada, pode ser feito fora da lei para garantir esse objetivo. A gente viu o que foi a Lava Jato. Quando sai a Vaza Jato, a gente viu a quantidade de marmotice que o pessoal fez, a quantidade de ilegalidade, de crimes que foram cometidos, os acordos entre procuradores da República e a própria Justiça, para que tudo isso, na verdade, para o que ocorresse de acordo com o que eles queriam. E não pode ser isso. A gente viu já, não só no Brasil, em outros lugares do mundo, né? Todo combate à corrupção precisa ser feito de uma forma séria sobre o risco do quê? Sobre o risco de depois você ter anulação de decisões. Na própria questão de toda a investigação da intentona golpista pela qual Bolsonaro está preso, teve toda uma discussão ao longo do processo, a mídia, todo mundo discutindo, cuidado, porque isso aqui pode gerar anulação, cuidado para não avançar, exatamente porque se aprendeu um pouco com a Lava Jato. Mas, pelo que estamos vendo agora, se aprendeu um pouco, mas não muito. Sobre isso que o Sakamoto acaba de nos dizer, que o combate ao crime não pode ser feito fora da lei, né, sob o risco de anular tudo depois, a gente vai chamar para conversar com a gente o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. Doutor Gustavo, obrigado por nos atender nessa manhã de terça-feira de carnaval. Tudo bem? Tudo em paz. Bom dia, Mauro, Sakamoto e Josias, e a todos no UOL News. Professor Gustavo, o Sakamoto acabou de falar uma frase importante. Ele disse que o combate ao crime não pode ser feito fora da lei, até porque alguns atos judiciais podem ser anulados mais tarde. Esse inquérito que está apurando agora vazamentos da Receita Federal foi um inquérito aberto de ofício pelo ministro Alexandre de Moraes em janeiro, enquanto ele ocupava a presidência interina do Supremo, no período do recesso, e ele é parte interessada dentro desse inquérito, porque diz respeito, inclusive, à quebra de sigilo, uma quebra irregular de sigilo da mulher dele. Não tem aí um risco de depois desse inquérito ser todo anulado mais para frente? Risco pequeno, Mauro, muito pequeno, mas o que Sakamoto falou, para mim, soa como um enunciado de súmula, de tão forte. Tudo tem que ser feito dentro dos limites da lei. É isso mesmo. Um dos graves problemas dessa inspiração, desse sonho brasileiro de combate à corrupção que brotou cerca de 15 anos atrás com a Operação Lava Jato, de fazer uma depuração comportamental na política brasileira, muito disso foi rasgado, foi derrubado, foi destronado, claro, por interesses políticos dos grupos que estavam sob o efeito das constrições judiciais, não tenha dúvida, mas também porque as falhas justificavam as nulidades, compreende? Quando falhas são cometidas no devido processo legal, de duas uma, ou tudo é pronunciado nulo, ou então se considera que os fins justificam os meios. E nós não podemos, no Estado constitucional democrático de direito, admitir que os fins justifiquem os meios. Em verdade, a sociedade tem que voltar a cobrar com muita firmeza que o Estado empreenda uma política de combate à corrupção, mas com a mesma ênfase que ela deve cobrar o combate à corrupção, há de cobrar que o combate à corrupção seja feito nos limites da legalidade para não gerar a frustração da perda depois. Entende? Agora, por que eu te falei que o risco é pequeno? Pode parecer que eu estou sendo contraditório, não é? Eu disse no começo que o risco de tudo isso cair é pequeno. Qual a grande diferença? Que quando a Operação Lava Jato, em ordem a produzir os resultados que ela pretendia produzir, fossem resultados políticos, fossem resultados de encarceramento de corruptos, quando ela praticou desvios ao devido processo legal, desmandos à literalidade do texto da lei para investigações, processamento e julgamento, ali tudo estava acontecendo em primeira instância na Justiça Federal. E havia um mundo acima daquilo em termos de tribunais de revisão.
nós tínhamos o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, funcionando como Tribunal de Apelação. Nós tínhamos acima o Superior Tribunal de Justiça como Tribunal Superior de Controle de Legalidade. E, acima de tudo, nós temos o Supremo Tribunal Federal como Tribunal de Guarda da Constituição. E lembro que na Operação Lava Jato foi exatamente o Supremo Tribunal Federal que, em sede de habeas corpus, pronunciou, portanto, a nulidade de tudo aquilo que havia sido decidido pela Vara Federal em Curitiba em desconformidade com o devido processo legal, por conta das nulidades. Mas por que eu te respondi que a chance é pequena? Porque, neste caso, nós estamos falando de possíveis erros do próprio Supremo Tribunal Federal. E quem controla os atos do Supremo Tribunal Federal? Ninguém acima. Não há nenhum tribunal acima do Supremo Tribunal, tanto que ele já tem o título de Supremo por isso. Quem pode, no máximo, controlar os atos da Corte Suprema do Brasil é o próprio tribunal. E, nesse sentido, a chance de, no futuro, tudo isso ser desconstituído em pleito de nulidade é pequena. E, por último, podia Alexandre de Moraes determinar de ofício certas medidas de investigação? Esse problema é objeto de controvérsia, mas grande parte dos juristas diz que sim, que podia. Por quê? Não é que o Poder Judiciário seja um poder de agir de ofício. Não, pelo contrário. O Poder Judiciário é um poder que só deve decidir mediante provocação. Aliás, há dois grandes princípios que regem a vida do Poder Judiciário. O da prévia provocação. Ele deve ser chamado a decidir. Ele não pode decidir de ofício. E o segundo, o de que ele tem que decidir quando chamado a tal. Então, se ele é chamado a proferir uma decisão, ele precisa sentenciar. Todavia, há um espaço que é permitido ao Poder Judiciário nos casos de foro especial por prerrogativa de função e nos casos do que os americanos chamam de contempt of court, de ações ilegais que afrontem a própria corte, que permitem que a própria corte determine providências investigativas. O pretexto do qual sempre se valeu e no qual se apoiou Alexandre de Moraes ao longo de todas essas determinações instaurativas de inquérito foi o de que a corte estava sendo ameaçada. Havia, portanto, ameaça externa à autoridade da corte. Então, ao contrário do que muitos dizem, que Alexandre de Moraes estaria sendo investigador além de julgador, não. O Supremo Tribunal Federal estava apenas determinando à Polícia Federal que investigasse. Mas não era o Supremo Tribunal Federal, a autoridade de polícia, a autoridade de investigação. É preciso fazer também esse elemento diferenciador. O que o Supremo Tribunal Federal não pode determinar de ofício é a abertura de certos procedimentos inquisitoriais que não digam respeito a hipóteses de afronta à própria autoridade do Supremo Tribunal Federal. Então, quanto ao fato de Alexandre de Moraes ter agido de ofício, a doutrina é dividida, os especialistas divergem muito, muitas vezes até por posições ideológicas, mas uma vez que não é o tribunal que está investigando, ele está apenas determinando a investigação, então me parece que não há problema. Eu vou perguntar... Doutor Gustavo, Pois não, Josias. Perdão, Mauro. Eu queria tirar uma dúvida com o doutor Gustavo, que é a seguinte: quando os fatos se impõem, investigações e inquéritos têm que ser abertos. Quanto a isso não há dúvida. Agora, também devem ser encerradas essas investigações e esses inquéritos num prazo razoável, né? Nós estamos falando aqui do inquérito das fake news, que foi aberto lá atrás, em 2019, portanto, no primeiro ano da gestão Bolsonaro, e que vai dando filhotes e se estendendo ao longo do tempo. Aparentemente, a duração desse inquérito já é demasiada, né? E agora, é muito curioso o que se passa nesse momento, porque lá na origem, lá em 2019, também o ministro Alexandre de Moraes havia determinado a suspensão de um procedimento da Receita Federal que apurava ali, investigava 133 contribuintes, entre eles o ministro Gilmar Mendes, a então esposa dele, a advogada Guiomar Mendes, também o ministro Dias Toffoli e a então esposa dele, a doutora Roberta Rangel, e sob a alegação de que não havia motivação para essa investigação, envolvia mais de 130 contribuintes, tudo foi suspenso. Agora ocorre um fenômeno semelhante, sob a alegação de que ministros foram
ilegalmente bisbilhotados nos computadores da Receita, a Polícia Federal realiza essas batidas de busca e apreensão. O que eu queria lhe perguntar, sem entrar no mérito, inclusive porque a investigação agora está só no início, né? Estamos na fase da batida policial, mas não lhe parece que esse inquérito ele já demora demais a ser encerrado? Em algum momento não há que colocar um ponto final nesse inquérito? Sim, Josias, isso é uma chaga nacional, viu? Se você percorrer as delegacias de polícia aí pelo Brasil inteiro, você vê inquéritos policiais demorando anos para se concluir, tendo renovação de validade de prazo em cima de renovação de validade de prazo, até por requerimento do Ministério Público ou requisição do promotor de justiça, exatamente pelo fato de, muitas vezes, aquela peça de investigação não atingir o seu propósito, não trazer as provas necessárias para desvendar certas práticas de crime. Mas um erro não justifica o outro, não é, Josias? O fato de isso acontecer em grande parte dos inquéritos policiais no Brasil não justifica que em inquéritos determinados por provocação do próprio Supremo Tribunal Federal, que essa eternidade seja a característica do procedimento investigativo. Então, a resposta é afirmativa, Josias, você tem toda a razão, já está fora do limite do prazo, mas se você me permitir, meu caro Josias, eu vou agregar um segundo ponto dentro dessa crítica. Não só o tempo de duração, mas o objeto do inquérito. Porque os inquéritos, eles precisam ter como peças de investigação um objeto determinado. O inquérito é instaurado para se apurar um determinado crime ou determinados crimes, investigar-se quem possivelmente terá sido o autor desse crime ou daqueles crimes, em que circunstâncias os delitos foram praticados. Esse é o objetivo do inquérito policial. Quando o inquérito começa a servir de pretexto para múltiplas outras ações ou vieses, nós vemos que está havendo um desvio de finalidade. E isso acontece também com frequência. Vamos pensar aqui, Josias, que nós estamos falando do inquérito das fake news, que era um inquérito que se destinava a apurar, portanto, o manejo e a veiculação de notícias falsas com o objetivo de comprometer a autoridade de instituições e colocar, inclusive, em risco a própria função do Supremo Tribunal Federal e a dignidade de seus ministros. Ora, será que essa providência tomada pelo ministro Moraes está dentro do objeto deste inquérito? Me parece que não está, Josias. Então, quando se começa a utilizar certas peças abertas como subterfúgio para certos caminhos que não são os caminhos originais, aí nós temos, portanto, um possível desvio de finalidade. E fica aqui uma colisão de interesses que acaba sendo de se lamentar na sociedade. Porque a sociedade brasileira quer o quê? O que eu quero, o que você quer, qualquer cidadão quer. Saber a verdade do comportamento dos grandes agentes de Estado. Então, interessa ao Brasil inteiro que essa devassa na vida pessoal de juízes e parlamentares e membros do Poder Executivo seja feita para se saber quem é certo, quem não é certo, quem age honestamente, quem não age. Agora, tudo isso tem que ser feito dentro do devido processo legal. Isso não pode ser feito de maneira a violar os limites da lei, porque os fins não justificam os meios. Quando isso acontece, vem o Supremo Tribunal Federal e reage dentro de um inquérito cujo objeto não é mais aquele. Aí nós temos uma perda de finalidade que começa a fazer com que as coisas percam credibilidade, sabe, Josias? Então, você tem toda a razão na crítica à duração e eu adicionaria a crítica ao objeto do inquérito que se perdeu. A Receita Federal soltou uma nota, é importante ler a nota porque ela traz inclusive uma certa cronologia dos fatos aqui. E a nota diz o seguinte: a Receita Federal do Brasil não tolera desvios, especialmente relacionados ao sigilo fiscal, pilar básico do sistema tributário. Além dos procedimentos no âmbito do inquérito noticiados hoje, dia 17 de fevereiro, com base em informações prestadas pela própria Receita Federal, há prévio procedimento investigatório em parceria com a autoridade policial, cujos resultados poderão ser divulgados oportunamente. Em 12 de fevereiro desse ano, o Supremo Tribunal Federal solicitou à Receita Federal auditoria em seus sistemas para identificar desvios no acesso a dados de ministros da Corte
parentes e outros nos últimos 3 anos. O trabalho foi incluído em procedimento que já havia sido aberto no dia anterior pela Corregedoria da Receita Federal, com base em notícias veiculadas pela imprensa. A auditoria, que envolve dezenas de sistemas e contribuintes, está em andamento, sendo que desvios já detectados foram preliminarmente informados ao relator no Supremo Tribunal Federal. Os sistemas da Receita Federal são totalmente rastreáveis, de modo que qualquer desvio é detectável, auditável e punível, inclusive na esfera criminal. Desde 2023, foram ampliados os controles de acessos a dados, com forte restrição aos perfis de acesso e ampliação de alertas. Foram concluídos 7 processos disciplinares no período, com 3 demissões e sanções nos demais. O mesmo rigor orienta e orientará todo o processo, é a nota da Receita Federal. Sakamoto, não sei se você ia falar alguma coisa, eu te interrompi aqui para ler a nota da Receita. Não ia falar, eu ia perguntar para o doutor Gustavo, aliás, bom dia, doutor Gustavo. Só que se quiser perguntar para ele antes, tudo bem. Não, a pergunta que eu tinha é se não está faltando nessa equação toda o Ministério Público. Cadê a Procuradoria-Geral da República? Era quem devia estar à frente de todas essas manifestações, não, Mauro? Aliás, o Ministério Público deveria estar se antecipando, não só impedir investigações sobre certas autoridades sobre as quais repousam certas dúvidas, certos questionamentos quanto à probidade, à lisura no comportamento, quanto deveria estar provocando também investigações referentes a essas violações legais de apurações fora dos limites da lei, vazamento de dados sem autorização. O Ministério Público é que deveria estar à frente disso tudo, porque o Ministério Público é a sociedade em juízo. Ele não representa a União, nem o Estado, nem o município, nem você isoladamente, Mauro, nem eu isoladamente. Ele representa a sociedade como um todo, despersonalizada perante o Poder Judiciário. Então, não à toa, ele é titular da ação penal. Nós chamamos em direito dominus litis da ação penal, que é uma expressão latina. Ele é o dono da ação penal. Ele que propõe a ação penal em face de quem quer que seja. Então, ele deveria propor as medidas judiciais às pressas. E o pior é que, como perante o Supremo Tribunal Federal atua como membro do Ministério Público o Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral da República é o promotor de justiça que age perante o Supremo Tribunal Federal. E como a crítica política tem dito que o Procurador-Geral da República é uma pessoa muito próxima de um certo grupo dos ministros da Corte, até porque aquele ambiente do Supremo Tribunal Federal é um ambiente muito restrito, então essa inação, essa demora preocupa. Começa a colocar em questionamento a imagem do próprio Ministério Público, entende? Mas eu acredito que como ele toma, segundo a Constituição, as providências necessárias, Mauro, na medida em que se avolumarem os fatos, as provas, os elementos probatórios, claro que o Ministério Público vai tomar as providências necessárias, o que não afasta, por exemplo, uma determinação de ofício do Supremo Tribunal Federal, quando o que está em comprometimento é a própria idoneidade, a própria rigidez, a própria autoridade do Supremo Tribunal Federal. Mas teu questionamento é um questionamento / crítica que tem toda a razão de ser. Era o Ministério Público que deveria estar na vanguarda disso tudo. Doutor Gustavo, diga lá, Sakamoto. Sakamoto. Só para aquela perguntinha que eu ia fazer. Doutor Gustavo, ao final de se isso, é claro, se transformar num indiciamento, né, se ao final houver uma investigação de fato, né, e isso, na verdade, acabar batendo na porta do Supremo, o senhor acredita que vai gerar mais uma discussão a respeito de conflito de interesses, de ministros que deveriam se declarar impedidos? Ou o senhor acha que isso vai ser uma questão meio tão clara que no final das contas... Porque é o seguinte, os ministros se declaram impedidos, mas não necessariamente sempre que deveriam, né? A gente viu até a situação do ministro Toffoli e tudo isso mais. Como é que você acha que isso, no final das contas, não agora, mas lá na frente, pode bater no Supremo, pode bater no Supremo Tribunal Federal? E se toda a discussão sobre o Código de Conduta ele pode vir a ajudar? Eu creio que um problema sério, Sakamoto, que acomete o Supremo Tribunal Federal é que ele é a ponta final do sistema de freios e contrapesos, entende? Os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário,
conforme nós herdamos lá da matriz constitucional norte-americana, desde que Rui Barbosa trouxe para a primeira Constituição da República, a de 1891, essa separação de poderes, é um sistema que já coloca o Poder Judiciário como o poder final de controle. Então, ele já é a ponta final do controle. O problema é que dentro do próprio Poder Judiciário, Sakamoto, nós temos os tribunais acima que vão julgando recursos interpostos das decisões dos órgãos judiciários abaixo. E o Supremo Tribunal Federal é a escala máxima desse poder. É o grau máximo desse poder. De maneira que não tem quem controle o próprio Supremo Tribunal Federal, compreende? Ele acaba controlando a si mesmo nas ações de controle sobre seus próprios atos. Então, nesse sentido, nós temos um problema, eu considero um problema, porque como só são 11 ministros no Supremo Tribunal Federal, quando nós estamos nesse vértice extremo da cadeia de freios e contrapesos, são os próprios ministros que vão controlar seus próprios atos ou atos de seus pares. Então, se as coisas caminharem, trafegarem, chegarem ao ponto, por exemplo, de investigações acontecerem em desfavor de ministros do próprio tribunal. Vamos aqui, Sakamoto, para concluir a resposta, chegar a uma hipótese extrema. Digamos que, num futuro próximo, haja ações penais públicas por crime comum contra ministros do Supremo Tribunal Federal propostas ao próprio Supremo Tribunal Federal. A subjetividade é tão grande das relações pessoais entre os juízes que fica difícil dizer de fora quem estará impedido e quem não estará. Mais uma vez, nós vamos chegar a qual posição? A de cada ministro julgar se está em condições de julgar o comportamento do seu par ou não. Eu acredito que ninguém vai se declarar suspeito ou impedido e nós teremos a corte exercendo a sua função. Até porque, se não for assim, nós estaremos diante de uma inviabilidade do sistema de freios e contrapesos. Imagine você, Sakamoto, se todos os juízes da corte se considerarem suspeitos por relações pessoais, por foro íntimo, quem vai julgar um ministro do Supremo Tribunal Federal acusado pelo Procurador-Geral da República, hipoteticamente? Aí nós só teremos a última via, a do controle pelo Senado Federal, mas que aí se baseia na hipótese de crime de responsabilidade da Lei 1079. Então, acho que a República, nesses seus 137 anos de história, está chegando a um ponto decisivo. Ou ela corta na própria carne e, portanto, faz com que os seus grandes, poderosos integrantes, suas grandes autoridades decisórias, se submetam a julgamentos imparciais, neutros, com possibilidades enérgicas de sanção, ou vai se instaurar um descrédito ainda maior sobre o sistema democrático constitucional brasileiro, e isso não é bom. Sakamoto. Doutor Gustavo, muito obrigado por nos ajudar nessa edição aqui do All News. Volte sempre. Um bom prosseguimento aí de terça-feira de carnaval e de semana também. Obrigado por hoje, um bom dia.